Boa noite, tudo bem? Daqui a pouco iniciaremos a nossa conversa sobre Henriqueta Galeno. Boa noite, tudo bem? Daqui a pouco iniciaremos a nossa conversa sobre Henriqueta Galeno. A nossa fala de hoje vai ser Nos Salões com Henriqueta Galeno. Paula, obrigada pela presença aqui no bate-papo. Fala, eu tô aparecendo. Não é? Aí porque eu te convidei. Como é que tu sai? Vamos aguardar alguns instantes e logo mais estaremos iniciando a fala nos salões com Henriqueta Galeno. Obrigada pela presença de vocês. É sempre uma alegria poder participar. Agora você está só assistindo, Ana Paula, porque você tinha pedido para participar e eu aceitei, tá certo? Mas agora não está mais aparecendo. Eu convidei alguns alunos, convidei algumas pessoas da área da literatura. Eu vou aguardar alguns minutos para que elas possam participar também e ouvir a nossa apresentação sobre Henriqueta Galeno. Boa noite, Antônio Filho, tudo bem? Obrigada pela sua participação. Daqui a pouco iremos iniciar a fala sobre Henriqueta Galeno, intitulada Nos Salões com Henriqueta Galeno. Quero agradecer ao SESC pelo convite e é uma honra poder estar iniciando as comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher. Essas comemorações são muito importantes para que a gente possa celebrar as nossas conquistas. Nós sabemos que ainda existem muitas disparidades, que nós precisamos ainda vencer muitos obstáculos. Então, por isso, nós precisamos celebrar esse dia e continuar persistindo pela conquista dos nossos direitos. Henriqueta Galeno foi uma escritora que nasceu ainda no século XIX, no final do século XIX, e teve uma contribuição imensa para a cultura e para a intelectualidade do Ceará. Vou aguardar mais 2 minutos e a gente começa. Boa noite, Amanda. Obrigada pela sua participação, pela sua presença. É uma alegria poder contar com vocês nessa noite, em que nós vamos falar um pouco sobre Henriqueta Galeno. Obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer o SESC, a esse projeto Vem para o SESC, que está viabilizando a minha participação hoje aqui, nesse dia,
iniciando as comemorações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É com muita alegria, com muita honra que eu estou aqui hoje para falar sobre Henriqueta Galeno. Eu sou Carla Castro, mestra em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará, a universidade onde eu fiz a minha graduação no curso de Letras, e foi onde eu comecei a fazer pesquisa sobre literatura cearense, ainda em 2003. Quando eu ingressei no curso de Letras, no primeiro dia, eu tive a grata alegria, satisfação de ter como professor o pesquisador Eduardo Luiz, que pronunciou essa expressão literatura cearense, nos alertando de quando nós fôssemos fazer o mestrado, pesquisassem os autores cearenses. Como era o meu primeiro dia de aula no curso de Letras, eu nem esperava que um dia fosse fazer o mestrado, fosse pesquisar algum autor cearense. Mas eu me encantei, me apaixonei pela literatura cearense e comecei a pesquisar. Foi quando eu percebi que havia uma lacuna na historiografia literária, não só no Ceará, nem só no Brasil, mas no mundo todo. Que lacuna era essa? Com os estudos, com as pesquisas, eu percebi que nos livros de literatura, nos livros de história, não existiam os nomes das nossas escritoras. Então, eu me prontifiquei a fazer um estudo, a fazer uma pesquisa, onde eu pudesse apresentar o maior número de mulheres escritoras, preencher essa lacuna. Nós temos uma escritora que é muito reconhecida, nacionalmente, internacionalmente, Raquel de Queiroz, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Tem grande mérito a nossa escritora, Raquel de Queiroz. Escreveu romances, contos, crônicas, escreveu poesia também. Mas a Raquel nasceu no dia 10 de novembro, nasceu no dia 17 de novembro de 1910. Então, em 1910, já estávamos no século XX. E no século XIX, haviam existido outras escritoras, e por que elas não apareciam nos livros de literatura? Por que elas não apareciam nos livros de história? Com o tempo, estudando e pesquisando, participando de congressos, eu soube que existe o memoricídio. Memoricídio é um termo que é cunhado pela pesquisadora Constância Lima Duarte. Memoricídio quer dizer, ao pé da letra, a morte da memória, o apagamento da memória. E foi isso que aconteceu. Os historiadores, os pesquisadores, os literatos, apagaram os nomes das nossas escritoras. Não incluíam os nomes das mulheres nos seus estudos, de propósito, para que as pessoas pensassem que não haviam existido escritoras, que as mulheres não produziam obras literárias. Mas, felizmente, na década de 80, algumas pesquisadoras brasileiras, como a Zaide Musarte, a Constância Lima Duarte, a Heloísa Buarque de Holanda, começaram a pesquisar e a participar e a promover congressos, estudos, pesquisas acadêmicas universitárias, com o objetivo de resgatar o nome dessas mulheres. E hoje existem muitos estudos, né? Apesar de que a historiografia literária ainda precisa ser reescrita. Nós precisamos colocar o nome dessas mulheres nos livros de literatura. É imprescindível que as nossas escritoras estejam lá com seus nomes e suas obras. Então, ao longo de mais de 10 anos, eu me dediquei a pesquisar a literatura de autoria feminina cearense, a pesquisar mulheres que tinham nascido no século XIX e que tinham publicado obras. Então, após 10 anos de pesquisa, na verdade foram mais de 10 anos, porque eu comecei no curso de letras em 2003, e em 2019 eu publiquei um livro intitulado Resquícios de Memórias, onde eu trago 71 mulheres, escritoras cearenses.
né? Quando eu falo sobre esse livro, as pessoas me perguntam: e onde essas mulheres estavam? Por que a gente não conhece essas mulheres? Cadê as obras dessas mulheres? Você tem as obras dessas escritoras? Então, como o objetivo do livro era fazer um dicionário que contivesse o maior número de escritoras, né, eu alcancei esse objetivo. Aqui estão 71 mulheres biografadas. As obras, eu não consegui adquiri-las todas, até porque são obras raras, são de muito difícil acesso. E aí, como foi que eu fiz para reunir todas essas informações? Eu precisei adquirir muitos livros, eu precisei viajar muito, né? Porque quando eu comecei a pesquisar, ainda era em 2003, 2006. Então, viajei para a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro pesquisar. E fui a várias bibliotecas em vários estados. E muitos municípios aqui do Ceará também, para reunir essas informações. Então, hoje nós vamos falar de Henriqueta Galeno. Então, em 2019, eu publiquei essa obra, Resquícios de Memórias, na Bienal Internacional do Ceará. E em 2019 também, por conta de ter publicado essa obra, por conta de dedicar um capítulo a Henriqueta Galeno, eu fui agraciada com essa medalha. Né? Fiquei muito feliz de ter recebido essa medalha. Essa medalha aqui é alusiva ao centenário da Casa de Juvenal Galeno, que foi fundada por Henriqueta Galeno em 1919. Então, eu fiquei muito feliz ao receber essa medalha, porque eu tive a grata satisfação de ver o reconhecimento do meu trabalho, da minha pesquisa. Só que a minha relação com a Casa de Juvenal Galeno, obrigada, Ponciano, parabéns, acaba de ser aprovado na seleção de doutorado da UES, então compartilho da sua felicidade também. Espero que em breve também eu possa ter essa felicidade de passar no doutorado. Por enquanto, ainda são só projetos e planos. Então, a minha relação com a Casa de Juvenal Galeno não começou em 2019, quando eu publiquei essa obra, que tinha um capítulo falando sobre Henriqueta Galeno. Nem quando eu recebi essa medalha das mãos do bisneto de Juvenal Galeno, que hoje é diretor da Casa de Juvenal Galeno. A minha relação com a Casa de Juvenal Galeno começou bem antes, quando eu era criança. Quando eu era criança, e minha mãe me levava para o centro da cidade com os meus irmãos, e eu passava em frente à Casa de Juvenal Galeno. Lógico que eu não sabia que ali era a Casa de Juvenal Galeno, mas ali havia uma casa pintada de verde. E aquela casa verde me chamava muita atenção. Porque como poderia alguém morar no centro da cidade, onde em meados da década de 80, só haviam lojas, só havia comércio, só havia um trânsito intenso de ônibus, porque na época a Praça José de Alencar era como se fosse um terminal de ônibus. Então, todos os ônibus que circulavam em Fortaleza, o ponto final tinha como a Praça José de Alencar. Então, por isso que a gente passava em frente da Casa de Juvenal Galeno. E aquilo me chamava muita atenção. Quem poderia morar lá? Né? Mas eu era criança, então não tinha como saber, como perguntar, como ir até lá. E quando eu fui ficando adolescente, comecei a frequentar o centro, a frequentar os cinemas, Cinema São Luís. E em uma dessas idas ao centro, eu fui à Casa de Juvenal Galeno. E quando eu cheguei lá, vi um senhor que estava lá na porta, um guarda, um vigilante, e perguntei o que é que funcionava lá. Foi quando ele me disse que ali era a Casa de Juvenal Galeno e que várias agremiações se reuniam e que faziam saraus, faziam lançamento de livros, havia palestras, e eu fiquei encantada por a casa. Só que naquele dia eu não entrei na casa, só fiquei na porta. E com o passar do tempo, eu fui cada vez mais me aproximando da casa. Até que em 2010, eu publiquei o meu primeiro livro de poesias, A Vida em Versos, e comecei a participar da Associação Cearense de Escritores, Associação Cearense de Escritores. E essa associação se reunia lá, na Casa de Juvenal Galeno. Então, hoje são mais de 40 agremiações que se reúnem na Casa de Juvenal Galeno. Então, eu tenho alguns livros para sortear, e eu quero perguntar aqui para vocês, vou sortear aqui um Resquício de Memórias. Eu quero perguntar para vocês, quem é que coloca aí primeiro nos comentários, qual é a rua que fica situada a Casa de Juvenal Galeno? E depois vocês entram em contato comigo e eu vou mandar um exemplar pelos correios, tá certo?
Onde fica a casa de Juvenal Galeno, aqui em Fortaleza? Qual é o nome da rua? Essa casa verde, que me chamava tanta atenção na minha infância, que na minha adolescência eu fui lá saber o que é que funcionava. E aí, quando eu me tornei adulta, comecei a escrever, comecei a frequentar com mais ainda frequência a casa de Juvenal Galeno. Gente, vamos lá. Onde fica situada a casa de Juvenal Galeno? O senador Pompeu. Ah, Ponciano, não é senador Pompeu. Muito bem, muito bem. Muito bem, Antônio Filho. Meu aluno aí, lá da Algisa, ele acertou. Fica na rua General Sampaio, viu? O Antônio Filho, depois eu vou entrar em contato com você, pegar o seu endereço para mandar o livro. Vão ser sorteados mais 2 livros, tá certo? É isso mesmo, Amanda, General Sampaio. Mas aí o Antônio Filho falou primeiro, tá certo? Ele ganhou um livro. Então, gente, a minha relação com a casa de Juvenal Galeno é bem antiga, desde quando eu era criança. E quando eu fiz o livro, que eu quis homenagear essas escritoras, todas essas escritoras do século que nasceram no século XIX e que, infelizmente, não são retratadas, são mulheres desconhecidas, mesmo tendo feito uma obra vasta, terem participado de agremiações literárias, de movimentos sociais, são esquecidas. Então, além de falar sobre a Henriqueta Galeno, um capítulo sobre a Henriqueta Galeno, eu ofereço o livro As Acadêmicas da Ala Feminina da Casa de Juvenal Galeno. A ala feminina da Casa de Juvenal Galeno, hoje, tem 67 sócias. Então, a Henriqueta Galeno, ela criou a Casa de Juvenal Galeno em 1919, com o intuito de continuar fazendo os trabalhos que o pai dela, Juvenal Galeno, que foi o primeiro poeta popular, autor de lendas e canções e de várias outras obras, quis continuar o que ele fazia, tá certo? Então, Juvenal Galeno, ele era um grande intelectual, ele gostava muito de reunir os escritores, os filósofos, os acadêmicos na sua casa, para discutir sobre filosofia, sobre literatura. E quando ele foi ficando mais idoso, ele ficou cego. Então, ele já não podia mais se deslocar tanto e ir para tantos lugares. Então, a Henriqueta Galeno e a sua irmã, Júlia Galeno, tiveram essa iniciativa de transformar a casa num salão e continuar recebendo as pessoas, mesmo após a morte de Juvenal Galeno. Então, vamos falar um pouco agora de Henriqueta Galeno, só sobre Henriqueta Galeno. Quando eu começo a falar, eu falo tanto que as pessoas começam a perguntar, mas como é que você sabe tanto se você diz que não tem livro que tenha falando sobre elas? Não tem livro de literatura que fale sobre elas, não tem livro de história que fale sobre elas. Como é que você fala tanto sobre elas? Então, eu disse para vocês que eu adquiri vários livros. Obrigada, Rosane, pela sua participação. Então, eu disse para vocês que eu adquiri vários livros para poder falar um pouco sobre essas escritoras, para poder encontrar uma foto dessas escritoras, um registro, uma informação. E mesmo assim, os livros, eles tinham muitas informações incorretas. Para vocês terem ideia, por exemplo, eu tenho esse livro aqui de Augusto Linhares. Esse livro é Coletânea de Poetas Cearenses. Vou ver aqui o ano, 1952, essa obra. Então, nessa obra, Augusto Linhares, para quem estuda literatura cearense, eu acho que nunca deve ter ouvido falar sobre ele, porque os livros sobre literatura cearense que são mais comentados são os livros do Dolor Barreira e os livros do Sâncio de Azevedo. Mas, para além de Dolor Barreira e de Sâncio de Azevedo, nós tivemos vários outros pesquisadores que estudaram literatura cearense. Então, um deles foi o Augusto Linhares. Mário Linhares também publicou a história da literatura cearense. Mas, como eu disse para vocês, são obras tão raras, difíceis de ser encontradas, que acabam se tornando desconhecidas. Eu fiz o curso de letras na Universidade Federal do Ceará, fiz o mestrado na Universidade Federal do Ceará, e, infelizmente, a biblioteca
tem pouquíssimas obras sobre a literatura cearense. Então, essa obra aqui não existe aqui nas bibliotecas de Fortaleza. Para vocês terem uma ideia, a Biblioteca Governador Menezes Pimentel está há 7 anos fechada para reforma. Então, isso dificulta mais ainda para o pesquisador. Então, hoje, se vocês quiserem fazer pesquisa sobre literatura cearense, vocês têm que se dirigir à Academia Cearense de Letras ou ao Instituto Histórico do Ceará, porque são instituições que são particulares, mas que têm um bom acervo e que você pode consultar. Você não pode fazer empréstimo, você não pode levar as obras para casa, mas vocês podem consultar lá no local. Então, mesmo sendo raras as obras, como esse exemplar de Augusto Linhares, Coletânea de Poetas Cearenses, ainda assim traziam informações erradas sobre as escritoras. Então, nessa obra, o Augusto Linhares, ele traz uma informação incorreta sobre o ano de nascimento da escritora Henriqueta Galeno. Vou ler para vocês. Então, Henriqueta Galeno nasceu em Fortaleza, Ceará, em fevereiro de 1912, na Casa Juvenal Galeno, que é, na atualidade, o maior centro de atividade intelectual do Ceará. Filha de Juvenal Galeno, poeta popular, cuja obra todo o Brasil conhece e aprecia, herdou a vocação poética do pai. Sua produção, notável pela qualidade e pela quantidade, está dispersa pela imprensa do país. Tem prepara um livro de versos intitulado Força Indômita. Em torno da doutora Henriqueta Galeno, que é formada em Direito, se congrega a ala feminina da literatura cearense. Então, vocês observaram que ele traz o ano de nascimento da Henriqueta Galeno incorreto. Porque eu já disse para vocês que eu pesquisei as escritoras nascidas no século XIX, que fica situado entre 1801 e 1900. Então, a Henriqueta Galeno, ela nasceu no dia 23 de fevereiro de 1887. E outra coisa que me chamou muita atenção e que eu admiro cada vez mais a Henriqueta Galeno é porque foi uma mulher que dedicou toda a vida dela à casa de Juvenal Galeno. Ela foi uma abnegada. O que é isso? Ela dedicou tanto a promover a cultura das outras pessoas, dos intelectuais, não só dos que eram cearenses, não só dos que moravam aqui em Fortaleza, mas aqueles escritores que iam para fora e depois voltavam, ou então pessoas que eram de fora e vinham para cá, para Fortaleza. Todos os intelectuais, eles tinham passagem pela Casa de Juvenal Galeno. Casa de Juvenal Galeno tinha as portas abertas para recebê-los. Então, tudo era motivo de festa. Era aniversário, era lançamento de livro, era sarau, tudo era festa lá na Casa de Juvenal Galeno, nos salões de Juvenal Galeno. Mas vocês observam que na leitura que eu fiz, o Augusto Linhares diz que ela herdou a veia poética do pai. Então, ela produzia muita poesia e que a obra está dispersa. Para vocês terem uma ideia, de toda a literatura que eu consultei, de todos os livros que eu pesquisei, de todos os lugares que eu fui, eu só consegui encontrar 7 poemas de Henriqueta Galeno. Então, sempre que eu falo sobre a Henriqueta Galeno, eu digo que eu tenho uma dívida de gratidão com ela. Essa dívida é publicar uma obra que traga a vida e a obra da Henriqueta Galeno. Que certamente a obra da Henriqueta Galeno não são apenas 7 poemas. Ela não escreveu na vida toda dela apenas 7 poemas. Mas esses poemas precisam ser reunidos e precisa ser publicado em uma obra. Então, esse meu interesse surgiu logo quando eu publiquei o livro Resquícios de Memórias. E quando eu fui agraciada com essa medalha pela Casa de Juvenal Galeno. Então, me senti na obrigação de fazer essa homenagem à Henriqueta, tá certo? E eu coloquei um título nesse estudo. Esse título é justamente Nos Salões com Henriqueta Galeno. Então, está hoje aqui, iniciando as comemorações ao Dia da Mulher, ao Dia Internacional da Mulher, falando sobre Henriqueta Galeno, cuja fala está sendo Nos Salões com Henriqueta Galeno. Então, para mim, já é um prenúncio muito bom. Já me diz que os santos, os anjos e os espíritos vão me ajudar, como me ajudaram a publicar o Resquício de Memórias. Então, certamente, eu devo publicar também essa obra Nos Salões com Henriqueta Galeno.
Ponciano, ele está me chamando aqui a atenção para falar um pouco sobre as escritoras que participaram da Padaria Espiritual, tá certo? Eu vou abrir só um parênteses para falar, porque foi justamente tema da minha dissertação de mestrado que eu defendi agora no dia 20 de janeiro, tem pouco mais de um mês. Então, na minha dissertação de mestrado, eu falo sobre as escritoras Francisca Clotilde e Ana Nogueira. Ana Nogueira me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar, porque eu me interessei logo pela Padaria Espiritual, ministrei uma aula pelo Banco do Nordeste, falando sobre a Padaria Espiritual. Quando eu estava estudando, vi que no jornal O Pão, que era a publicação dos padeiros, um movimento muito irreverente, todos eles tinham um pseudônimo. No jornal O Pão, tinha 2 poemas de Ana Nogueira. Então, fiquei muito encantada e curiosa para saber sobre a vida de Ana Nogueira. Então, eu estudei muitos anos sobre a vida da Ana Nogueira Batista. Entrei em contato com familiares dela que moram em Brasília, tem uns que moram no exterior. Consegui a obra que ela publicou em vida, intitulada Versos, e eu defendo, já apresentei trabalhos, já tenho artigos publicados, com o título A Participação Feminina na Padaria Espiritual, de Ana Nogueira Batista. Porque além dela publicar 2 poemas no jornal O Pão, ela participava das fornadas também, e essa participação dela você encontra nas atas da Padaria Espiritual, que foi publicada pelo professor Santos de Azevedo. E tem também um livro escrito pela bisneta da Ana Nogueira, que a bisneta traz informações do diário de Ana Nogueira, e no diário ela registra que tinha a expectativa, a esperança, ela esperava publicar um livro pela Padaria Espiritual. Então, uma das ações da Padaria Espiritual era fazer publicações dos padeiros, né? E como é que ela tinha essa expectativa? Ela colava lá no diário dela os impressos dos poemas que eram publicados nos jornais, poemas dela, e colocou lá com o nome, o título livro, seria o título Carmes, da Biblioteca da Padaria Espiritual. Então, são dados, para mim, confirmam que ela participou da padaria, mesmo sendo uma agremiação que tinha lá no seu plano de instalação, no seu programa de instalação, que só poderiam participar homens de letras. Da mesma forma, Francisca Clotilde e Ana Nogueira participaram do Clube Literário, também tendo lá nos seus estatutos que só poderiam participar homens de letras. Mas elas participaram porque elas publicaram no jornal A Quinzena e porque elas participavam das reuniões. As reuniões eram à noite e elas participavam. Já encontrei 2, 3 fontes que confirmam essa participação delas. Então, para vocês verem como eram mulheres determinadas em escrever, em participar da vida na sociedade. Então, Henriqueta Galeno foi uma dessas mulheres. Ela foi contra o que era esperado da sociedade na época. O que era esperado da sociedade da época, no final do século XIX, início do século XX? Que a mulher estudasse na escola normal, estudasse, fosse ser professora, se casasse, tivesse seus filhos e fosse cuidar de casa. Então, algumas mulheres, poucas foram as mulheres que não seguiram esse padrão da sociedade. Dentre elas, Henriqueta Galeno e Alba Valdez. Elas não se casaram e elas dedicaram a vida à literatura, a promover a cultura. Alba Valdez, na verdade, era o pseudônimo de Maria Rodrigues Peixe. Então, a Alba Valdez, em 1904, ela criou uma agremiação aqui só de mulheres, a Liga Feminista Cearense. E ela tinha como propósito, a Liga, promover aulas noturnas para que as mulheres, aquelas moças que não podiam estudar durante o dia, que trabalhavam, que elas pudessem ter acesso ao conhecimento e, através do conhecimento, elas pudessem ter uma ascensão social, uma melhora através do estudo, através da educação. Pouquíssimos são os registros sobre a Liga Feminista Cearense, dentre eles a Heloísa Buarque de Holanda
ela fala em um livro dela sobre a Liga Feminista Cearense, mas precisa ser mais estudada por nós, mulheres pesquisadoras, ou os homens também, Ponciano também, que se interessa pelo tema, também está convidado para estudar mais, pesquisar mais sobre essas mulheres e divulgar as pesquisas, trazer o nome dessas mulheres para que nós possamos conhecer, possamos conhecer as obras delas. Então, como eu disse para vocês, eu estava falando que o Augusto Linhares, né, publicou esse livro, Coletânea de Poetas Cearenses, em 1952, fala sobre Henriqueta Galeno, mas traz a informação da data de nascimento dela, do ano incorreto, tá certo? E fala que ela tem uma vasta obra, uma obra muito grande, dispersa pelos jornais do Brasil. Então, onde é que está essa obra? Onde é que estão os poemas de Henriqueta Galeno? Eu só encontrei 7 poemas. Ele diz aqui, inclusive, que já tinha título, Força Indômita. Mas a Henriqueta era muito abnegada. Ela promovia muito as outras pessoas e não se promovia. Outra obra, esse aqui, Dicionário Literário Brasileiro, de Raimundo de Menezes. Fala sobre Henriqueta Galeno, mas traz uma informação incorreta. Esse aqui foi publicado em 1969. Vamos ver o que é que ele fala sobre Henriqueta Galeno. Henriqueta Galeno nasceu em Fortaleza a 23 de fevereiro de 1897. Então, mais uma vez, o ano está incorreto. Porque ela não nasceu em 1897. Ela nasceu em 1887. Filha do poeta Juvenal Galeno da Costa e Silva e de Dona Maria do Carmo Cabral Galeno. Estudou no Colégio Imaculada Conceição, em Fortaleza. Então, essa informação é importante. Porque muitas mulheres estudaram na escola normal. Henriqueta não, estudou no Colégio Imaculada Conceição, que era uma instituição particular. Então, isso prova que Juvenal Galeno e a família dele tinham posses para que ela pudesse estudar nesse colégio, né? Imaculada Conceição, em Fortaleza. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Ceará. Então, ela estudou no Colégio Imaculada Conceição, depois ela foi para o liceu, tá certo? Um liceu era um colégio só para homens. E mesmo assim, a Henriqueta estudou nesse colégio. E quando ela terminou no liceu, ela quis fazer direito. Então, ela foi para a Faculdade de Direito. Em 1918, ela se bacharelou. Então, ela enfrentou a sociedade, porque ela ingressava em locais onde eram só de homens. Então, ela queria participar, ela queria aprender. Fundou em 1919 o Salão Juvenal Galeno, depois denominado Casa de Juvenal Galeno. Então, quando ela pensou em fazer uma agremiação só de mulheres, o primeiro nome era Falange Feminina, a Falange Feminina. E depois mudou o nome para a ala feminina da Casa de Juvenal Galeno. Então, a Henriqueta é muito importante, eu considero ela uma pessoa fundamental para a promoção da cultura, da intelectualidade e da literatura cearense, por conta dessas iniciativas que ela teve. Você vê, ela fundou a Casa de Juvenal Galeno em 1919. Estamos em 2021. E a casa continua funcionando com várias agremiações, a ala feminina com 69 mulheres participando, fazendo literatura, fazendo publicações de livros, fazendo palestras, promoções da cultura. Então, é muito importante. Então, quem não conhece a Casa de Juvenal Galeno, procure conhecer, porque é uma instituição cultural muito interessante para você conhecer. Olha, se nós não estivéssemos em período de pandemia, não estivéssemos vivendo nesse momento, com certeza eu estaria falando de lá da Casa de Juvenal Galeno com a maior alegria. Um dos últimos momentos que eu estive lá, antes da pandemia, foi em julho de 2019, participando de uma quadrilha promovida pela Associação Cearense de Escritores.
Então, muita gente, uma festa, e o bisneto de Juvenal Galeno, que hoje é o diretor da casa de Juvenal Galeno, falando lá com muita alegria. Que alegria que o intuito de Juvenal Galeno e de Henriqueta Galeno continuam sendo preservados, continuam sendo promovidos, a festa, a cultura, continua acontecendo aqui. Então, eu já vivi momentos muito, muito alegres na casa de Juvenal Galeno. Eu já participei de Natal das agremiações literárias na casa de Juvenal Galeno. Já participei de festa junina na casa de Juvenal Galeno, quadrilha improvisada, uma alegria, uma festa. E já participei também desse momento do centenário da casa de Juvenal Galeno, que foi também uma outra festa muito bonita. Então, fala aqui também ainda, no mesmo local em que viveu o poeta e ela nasceu. Então, a Henriqueta nasceu lá naquela casa que fica na Rua General Sampaio, naquela Casa Verde. Ela e a Júlia Galeno. A Júlia Galeno, elas duas, as irmãs, tiveram a iniciativa, tá certo? De fazer o salão da casa de Juvenal Galeno. A Júlia Galeno, ela casou-se e foi morar fora, foi morar em outro estado. Então, lá onde ela foi morar, na casa dela, ela também transformou num salão, um salão azul. E também ela recebia muitos intelectuais. Aqui, a Henriqueta ficou no Ceará, em Fortaleza, promovendo a cultura, a literatura e a intelectualidade cearense na casa de Juvenal Galeno. Na Rua General Sampaio, número 1128, em Fortaleza. Ali se criou, em 1936, a ala feminina, que congrega as escritoras, poetisas e outras que cultivam as letras e as artes, é considerada a sala de visita espiritual do Ceará, e onde são recebidos os intelectuais que visitam Fortaleza. Oficializada como de utilidade pública, pertenceu à poetisa Academia Cearense de Letras, cadeira número 23, de que é patrono Juvenal Galeno. Exerceu o cargo de inspetora do ensino secundário, lecionou no Liceu do Ceará e na Escola Normal, faleceu em Fortaleza a 10 de setembro de 1964. Bibliografia. Henriqueta Galeno no Congresso Feminino e na Academia Carioca de Letras. Juvenal Galeno, legítimo criador do popularismo literário no Brasil. Júlia Lopes de Almeida, Maria Quitéria, a primeira mulher soldado do Brasil e Mulheres Admiráveis, Ceará, 1965. Como eu disse para vocês, a Henriqueta, ela foi uma mulher tão abnegada, promovia tanto a cultura de Fortaleza, do Ceará, promovia tantos intelectuais, todos os intelectuais daqui eram festejados, eram celebrados, e ela não publicou nenhum livro de poesias. Então, um dia eu estava fazendo uma palestra e falando sobre as escritoras cearenses, e a pessoa da mesa me perguntou, disse assim para mim, vou fazer para você uma provocação, tá certo? Não é uma pergunta, é uma provocação. Por que que essas mulheres, já que os homens, os historiadores, os literatos, não falaram sobre elas, apagaram o nome delas da história da literatura, por que que elas mesmas não falavam delas? Nenhuma delas falou delas? Ele me perguntou. Aí eu disse para ele, olha, eu gostei muito dessa sua provocação, porque eu vou começar a pesquisar com esse olhar. Então, a Raquel de Queiroz, já falei para vocês, primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, muito festejada, muito celebrada pelo Romance o 15. Sempre quando ela ia dar entrevista, palestras, ela falava que era uma das primeiras jornalistas do Ceará. Ela era uma das primeiras jornalistas. E eu disse para ele, eu não sei se por desconhecimento ou por qual motivo, ela não citava outras. Por exemplo, em 1902, Olga de Alencar Matos e Amélia de Alencar Matos, duas irmãs nascidas em Baturité, já faziam jornal, o Astro, já publicavam o Astro em 1902. Então, a Raquel nasceu em 1910. Então, quando a Raquel nasceu, muitas mulheres já escreviam, muitas mulheres já publicavam. E aí, um dia eu pensando, eu sempre falo da Olga de Alencar Matos, que ela publicou o jornal O Astro, e da Amélia de Alencar Matos, que publicou o jornal O Astro em 1902. Muito antes disso, outras mulheres já publicavam o jornal O Orvalho, publicado no século XIX ainda, por estudantes
que, se você quiser pesquisar, você vai no Instituto Histórico do Ceará, você vai ver lá um exemplar do jornal O Orvalho. Como era esse jornal? Ele só tinha o cabeçalho impresso e o jornal era todo manuscrito. Elas escreviam à mão o jornal todinho. Então, existiam muitas mulheres intelectuais e literatas. Então, por que a Raquel falava sempre que era uma das primeiras jornalistas? Eu não sei, eu desconheço, né? Eu disse aí. Mas teve uma mulher que falou de outras mulheres, que foi justamente a Henriqueta Galeno nessa obra Mulheres Admiráveis. Aí você me diz, mas Carla, você não disse que a Henriqueta não publicou nenhuma obra? Era tão abnegada? Cuidava tanto de promover os outros que se esqueceu de si? Pois é. Mas essa obra aqui foi publicada póstuma, depois que ela faleceu. Então, depois que ela faleceu, foi que essa obra foi publicada. Mulheres Admiráveis, Henriqueta Galeno. Então, aqui ela fala de várias mulheres que ela admirava, certo? São mulheres, não são só cearenses, para dizer a verdade, só tem uma cearense, que é a Úrsula Garcia. Ela fala de Alba Canizares, Amélia de Oliveira, a musa do Bilac, Andradina de Oliveira, Carmen Sinira, Francisca Júlia da Silva, Isabel a Redentora, Isabel Vieira do Serpa e Paiva, Júlia Lopes de Almeida. Então, Júlia Lopes de Almeida, uma importantíssima escritora, era uma das mulheres que, aliás, seria a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, participou da organização, e quando a Academia Brasileira de Letras foi instituída, os acadêmicos disseram que ela não ia poder participar, porque como estavam seguindo os moldes da Academia Francesa, na Academia Francesa não tinham mulheres na academia, então ela também não podia participar, e convidaram o esposo dela para participar. Então, a Júlia Lopes de Almeida, hoje, ela está sendo muito estudada. No ano passado, participei de um congresso o dia inteiro sobre falas, só sobre Júlia Lopes de Almeida, e que riqueza literária. Quantas obras ela publicou? Ludovina Porto Carreiro, Maria Antonieta Tatagiba, Maria Quitéria de Jesus, Narcisa Malha, Silva Celeste de Campos, Júlia Cortines, Úrsula Garcia, cearense, Elizabeth Barrett e Emily Dixon. São as mulheres que ela fala aqui, mulheres admiráveis, tá certo? E agora eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou ler a autobiografia da Henriqueta Galeno. Essa obra traz nas 2 primeiras folhas a autobiografia. E ninguém melhor do que si mesmo para se apresentar, para falar sobre si. Eu tenho uma história muito curiosa. Tá certo, Ponciano, tá certo. Eu é que vou estudar com você, que você é doutorando agora. Eu vou estudar com você, José Alcides Pinto, viu? Olha, eu tenho uma história muito curiosa para falar sobre a Henriqueta Galeno. Eu disse para vocês que eu precisei adquirir várias obras. Já mostrei para vocês aqui, né? Obra de Augusto Linhares, essa obra aqui do Raimundo de Menezes. E um dia, eu pesquisando os livros, nos sebos, encontro o anúncio de um livro, A Autobiografia de Henriqueta Galeno. E eu, que livro é esse? Mas que achado! Esse livro nem existe e eu estou aqui diante dessa oferta. Como o sebo era aqui em Fortaleza, esse sebo, que estava vendendo a autobiografia de Henriqueta Galeno, eu fui correndo lá, nesse sebo. Né? Nem quis comprar para receber pelos correios, não. Fui correndo lá. E o sebo interessante, que fica num bairro vizinho de onde eu moro. Então, eu liguei, olha, eu vou aí, eu quero pegar esse livro, essa obra. A autobiografia de Henriqueta Galeno é uma obra rara. Não existe essa obra, certo? Porque quando eu comecei a pesquisar, por exemplo, eu vi que se eu pegasse o livro História da Literatura Cearense, do Lô Barreira, pegasse Literatura Cearense de Sanzo, olhasse as referências e pegasse todos aqueles livros, eu ia escrever o que eles já haviam escrito. Eu ia falar sobre as mulheres que eles já haviam falado. Poucas mulheres, Francisco Altilde, Alba Valdez, Emília Freitas, e as outras mulheres eu não ia encontrar. Então, eu tive esse pensamento, eu tenho que
identificar obras que não são referenciadas. Então, quando eu vi a autobiografia de Henriqueta Galeno, eu corri para esse sebo. Eu, olha, rapaz, eu vou querer esse livro, eu vou correndo aí, agora mesmo eu vou chegar aí. Cheguei lá. Como o livro, para mim, era um tesouro, não existia em lugar nenhum referência sobre essa obra que algum pesquisador, algum historiador tivesse escrito, a mesma Henriqueta, né, devia ter escrito, que era a autobiografia de Henriqueta Galeno. Então, ele colocou num saco, eu botei na bolsa, vim correndo para minha casa, me sentei numa cadeira bem confortável para ler a autobiografia, essa obra raríssima que ninguém tem, não existe em lugar nenhum. Quando eu começo a ler o livro, eu digo assim, rapaz, esse livro aqui eu tenho. Por quê? Porque quando eu peguei o livro no sebo, tem livros que a capa se estraga e o sebo, a pessoa, faz uma encadernação. Então, esse livro era encadernado e tinha na capa a autobiografia de Henriqueta Galeno. Então, quando eu me sentei para ler o livro, rapaz, esse livro eu já conheço, esse livro. Esse livro aqui, eu tenho esse livro. O título dele não é a autobiografia de Henriqueta Galeno. O título dele é Mulheres Admiráveis. Aí eu fiz contato com um livreiro, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Você encaderna o livro e inventa um nome para o livro, rapaz. Aí ele, não, me desculpe, eu vou devolver o seu dinheiro. Esse livro eu tenho, o nome desse livro é Mulheres Admiráveis. Então é um dos causos engraçados, interessantes no percurso da pesquisa. Mas, na verdade, como eu disse para vocês, Mulheres Admiráveis, a Henriqueta Galeno fala de diversas mulheres. Dentre elas, uma cearense, a Úrsula Garcia, tá certo? Úrsula Garcia, ela se casou, foi poeta, escreveu um livro, o livro Dalma, mas ela morou grande parte em Recife, grande parte da sua vida em Recife, falecendo lá, Recife. Então, eu vou ler agora para vocês a autobiografia, porque são 2 páginas da autobiografia da Henriqueta Galeno. Ela omite algumas informações. As informações que ela omite, eu vou complementar para vocês, tá certo? Nós vamos finalizar às 7 horas, então daqui a pouco eu vou encerrar a minha fala. Eu queria dar outro livro, sortear outro livro, porque o Antônio Filho já ganhou um livro. E daqui a pouco eu vou sortear outro livro, vou fazer outra pergunta para vocês, tá certo? Para vocês me responderem sobre a Henriqueta Galeno. Aliás, vou perguntar logo. Eu já até falei, mas não sei se vocês estavam bem atentos. A Henriqueta Galeno, ela se formou em quê? Qual foi o curso que ela fez, a Henriqueta Galeno? Certo? Valendo o segundo livro, Resquícios de Memórias. Ela estudou no Colégio Imaculada Conceição, ela estudou no Liceu do Ceará, instituição que na época só estudavam homens, ela participou. Ela também trabalhou no liceu, gente. A Henriqueta, ela foi muito perseguida. Muitas pessoas não gostavam dela, porque ela estava lá naquele ambiente, onde era um ambiente só de homens, só de intelectuais. O que é que uma mulher queria fazer ali num ambiente de intelectuais? Então, ela foi uma mulher muito corajosa. Ela enfrentou muitas pessoas. Muitas pessoas... Ah, quem respondeu? O Alquides. Ah, o Antônio Filho disse que era fácil. Mas, exatamente, foi direito que ela fez, viu? Então, depois você mandou uma mensagem para mim com o seu endereço para que eu possa lhe enviar um livro. Gente, ela cursou direito, certo? Ela tinha um sonho de falar na tribuna, de defender as pessoas. No dia que ela colou o grau, se tornou bacharel, teve uma festa, né? Não devia deixar de ter uma festa lá na casa do Juvenal Galeno. E ela foi convidada para assumir um cargo muito importante. E foi uma festa e saiu no jornal no outro dia. Só que no outro dia, o pai dela, Juvenal Galeno, a proibiu. Disse que ela não podia assumir aquela função. Que aquela função era... Quem poderia assumir eram homens, porque iam viver num ambiente só de homens. Então, ele não gostaria que a filha dele assumisse.
Então ela vai dizer aqui que ela chorou muito, ficou muito triste, mas ela não podia desobedecer ao pai dela, porque ele amava muito ela, ele tinha um carinho muito grande por ela. Então, algumas pesquisadoras dizem que a Henriqueta, ela herdou a veia poética do pai, herdou essa vivacidade de estar entre os intelectuais, de promover a cultura e a literatura, mas nesse sentido, ele podou a Henriqueta, não deixando que ela assumisse essa função. Meu nome é bem curto, Henriqueta Galeno. Nasci e me criei na cidade de Fortaleza, na mesma casa onde hoje resido e na qual viveu por mais de 50 anos Juvenal Galeno, meu pai, e o criador da poesia popular brasileira. Então, vocês observam aqui que ela não diz a data de nascimento dela, mas ela nasceu no dia 23 de fevereiro de 1887, numa quarta-feira de cinzas. E ela foi batizada na Capela do Sagrado Coração de Jesus. Então, vamos continuar aqui a autobiografia. Só depois de adulta e depois da morte de meu pai é que fiz a primeira viagem ao sul do país. Então, como eu disse, ele a impediu de assumir esse cargo público, né, da área do direito, e ela certamente deixou de fazer outras coisas, né? Então, ela só viaja depois que ele falece. E nessa viagem, a primeira viagem dela, ela vai representar o Ceará no Congresso Feminista. Ela vai falar mais adiante. Fiz os meus estudos primários em casa, com professores particulares, como se usava naquela época. Entre eles, tive o prazer de contar com Nini Dodge Barroso, moça de grande talento, irmã do nosso querido Gustavo Barroso. Depois, estudei no Colégio de Imaculada Conceição. Sou bacharel em Ciências e Letras, diplomada pelo curso que era dirigido pelo grande mestre Soriano de Albuquerque. Fiz o curso preparatório no Liceu do Ceará, onde tirei nota máxima em português, francês e literatura, e por um triz não fui reprovada em matemática, matéria que nunca consegui assimilar. Fiz o curso de Direito na Faculdade do Ceará, e logo ao concluir, o presidente do Estado, Dr. João Tomé, ofereceu-me a nomeação para a promotoria da capital. Na época, gente, não falava prefeito, na época era presidente. O Jornal da Manhã, dirigido pelo jornalista Luiz Santos, que estava presente à reunião e ouviu o oferecimento do Dr. João Tomé, noticiou o fato num furo de reportagem no dia seguinte. Exultei de contentamento. Sonhei na tribuna, proliferando com veemência aos crimes. Mas este belo sonho, logo ao amanhecer do dia seguinte, foi desfeito pelo veto terminante de meu pai, que não concebia naquela época uma moça exercendo este cargo. E zangado, como raramente eu via, disse-me: sou absolutamente contrário e terei grande desgosto se você me desobedecer. Eu sempre o obedeci cegamente. Ele era tão amante dos filhos e me tratava com um carinho extraordinário. Por isso não relutei. Desisti do meu belo sonho e chorei em silêncio. Dr. João Tomé, com uma fidalguia de sentimento, às vezes rara aos homens públicos, nomeou-me então para o lugar que estava vago, de inspetor do ensino estadual, contrariando assim a pretensão de prestigioso político que, em desabafo, numa croniqueta, sem espírito, procurou sustentar a tese de que estas funções só eram compatíveis com o sexo forte. Lecionei literatura na escola normal por algum tempo, substituindo o então professor Dr. Tomás Acioli, que estava na Câmara Federal. Fui professora de História do Brasil no Liceu do Ceará durante 9 anos, conforme a certidão de serviço que tenho em mãos. Tive como alunos de História do Brasil no Liceu do Ceará figuras hoje das mais representativas no cenário político do país, como Juraci Magalhães e Parsifal Barroso. Esse Juraci, gente, é outro que foi prefeito na Bahia, viu? Quando o Juvenal Galeno, representei o Ceará no primeiro congresso feminista reunido na capital federal, presidido pela valorosa figura de mulher que é Berta Lutz.
Então, como ela tinha dito, ela só viajou depois que o pai faleceu. O Juvenal Galeno faleceu em 7 de março de 1931. E esse congresso feminista foi em agosto de 1931. Fundei a Casa de Juvenal Galeno, centro irradiador da cultura cearense, de estímulo aos jovens que se iniciam e que congrega a inteligência da mulher cearense num departamento, a ala feminina, num culto perene à memória daquele que viveu contando o Ceará e o seu povo, em todas as suas alegrias e sofrimentos. Exerço atualmente as funções de inspetor do ensino secundário, trabalho na seccional do Ceará e já estou tratando de aposentar-me. Pertenço à Academia Cearense de Letras, onde ocupo a cadeira 23, cujo patrono é justamente Juvenal Galeno. Henriqueta Galeno faleceu em Fortaleza a 10 de setembro de 1964. Ela participou de outras agremiações, de outras instituições, como também a ACI, Associação Cearense de Imprensa. Ela ajudou a criar a ACI. Ela, em estudos, em pesquisas que eu fiz, ela foi a segunda pessoa a ingressar na ACI. Na carteira dela da ACI tem o número 2. E na história da ACI, eles não falam sobre a Henriqueta Galeno. Eu já procurei fazer pesquisas lá, mas nesse momento que a gente vivencia, é mais difícil estar em contato com essas instituições. Então, as pessoas que ela recebia lá no salão, como eu disse, eram intelectuais daqui do Ceará, ou pessoas que vieram de fora. Olha, a Raquel de Queiroz, ela participava muito das festividades no salão. O Romance o 15 foi muito celebrado lá no salão de Juvenal Galeno, por Henriqueta Galeno. Então, faziam muitas homenagens e saraus e festas, tanto recebendo as pessoas, como também homenageando-as. Então, receberam homenagem lá Gustavo Barroso, Maria Eugênia Celso, frequentaram lá Herman Lima, um grande escritor cearense nosso, quando veio também foi festejado, celebrado, José Sombra, Cruz Filho, Meton de Alencar, Maria de Lourdes Leite Gondim. Então, vou continuar fazendo a pesquisa sobre a Henriqueta Galeno para cumprir, para pagar essa dívida de gratidão que eu tenho a ela. Lançar esse livro nos salões com a Henriqueta Galeno. Agora eu quero sortear mais um livro. Vou fazer uma pergunta sobre o livro de poesias que ela viria a publicar. Qual era o título que tinha? Eu li nessa obra aqui. Já tinha um título, o livro. Vê se alguém anotou, vê se alguém lembra como era o título do livro que ela iria publicar. Alguém lembra o título do livro que ela iria publicar? Eu estou querendo saber se vocês anotaram em algum momento o título do livro de poesias que ela viria a publicar, tá certo? Alguém lembra? Eu vou concluir com um poema dela, tá certo? Como eu disse para vocês, eu pesquisei muito, só encontrei 7 poemas de Henriqueta Galeno. Como ninguém respondeu, eu vou responder. O título do livro é Força Indômita, tá certo? Força Indômita. Então, eu vou ler agora esse poema. Por muito tempo, contive a inspiração que de contínuo me impelia em surtos de beleza e de emoção para o caminho iluminado da poesia. Minha alma cheia de enternecimento temia ao salvor em cânticos de amor, para um mundo referto de esplendor. E as impressões subjetivas de sua vida tumultuosa, quem é em água forte gravara, e as impressões objetivas de alheio tormento, que a comoveram e exaltaram. Bem alto, traduzi num canto inaugural de dolorosa queixa e de revolta imensa. No meu subconsciente tudo dormitava, num receio pueril, num temor natural. Mas, de repente, minha alma irrompe com um fragor impulsionado por atávica força indômita, que me obriga a cantar em horas de alegria e instantes de aflição,
Os versos simples, tristes e espontâneos da minha grande e lírica emoção. Então, esse poema, Força Indômita. Esse poema, eu encontrei esse poema. Eu encontrei esse poema no livro Coletânea de Poetas Cearenses, de Augusto Linhares, nesse que eu falei para vocês, tá certo? Então, eu quero agradecer a participação de vocês, a presença de vocês, agradecer ao SESC, ao programa Vem para o SESC, essa oportunidade de falar sobre Henriqueta Galeno e iniciando as homenagens em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Então, obrigada e parabéns a todas as mulheres.